Capítulo 5. O preto e o branco. Preto. O preto é o extremo da luz. O mundo visível transforma-se em invisível. Do escuro surge a claridade que vai rompendo a noite, faz surgir o dia. A luz encontra na escuridão a condição necessária para se manifestar, trazer vida e calor, e por ela é absorvida. E no contraste dessas duas energias que percebemos o mundo físico e as cores, pois no muito escuro tornam-se invisíveis e no muito claro seriam ofuscantes. O preto e o branco são energias opostas. Na filosofia do taoísmo, o preto é yin e o branco é yang. Essas duas energias encerram em si a totalidade. A luz representada pelo branco é vida, calor e construção, e a escuridão associada ao preto é morte e destruição. A luz surge das trevas, rompe a escuridão e a vida se manifesta. Presente em cada célula do nosso corpo, onde encontramos o processo de construção e destruição. A luz é responsável pela construção, enquanto a escuridão, pela destruição. E a luz que nutre, alimenta e mantém a vida. Quando as células do nosso corpo estiverem velhas, o processo só começa a ser revertido e inicia-se a degeneração celular. Até então, elas mantiveram-se alimentadas pela influência direta ou indireta da luz, que formou um campo magnético e vibracional ao seu redor. Esse campo é de uma coloração específica, de 62, cromoterapia a cor e você. Acordo com a função desempenhada pelas células. Ele começa a mudar o matiz de sua cor para tons mais escuros até que as células velhas se desagreguem do sistema a que pertencem, sejam expelidas naturalmente e substituídas por novas. Se isso ocorre dentro de uma ordem natural, enquanto as células estavam altera do seu matiz, novas células estarão se formando para desempenhar suas funções e manter a ordem do funcionamento orgânico. Mas se isso ocorre aleatoriamente, ou melhor dizendo, por um desajuste psíquico ou emociona, desencadeia-se uma energia capaz de alterar o seu campo magnético. Quando há uma redução no desempenho celular, antecipa-se um processo de destruição, que deveria ocorrer normalmente, causando um desequilíbrio orgânico. Essa disfunção provocada em algum órgão do corpo é chamada de doença. Observamos semelhante processo no reino vegetal. As sementes contêm todos os elementos necessários para a germina. São dentro de si, quando em condições adequadas, a vida desperta, mas é quando a luz penetra nelas que o desenvolvimento realmente ocorre. Quando a planta atinge um determinado período de vida, as folhas vão se tornando velhas e vão escurecendo. O verde vai se tornando marrom, cada vez mais escuro, até o ponto em que caem as folhas. A vida se encerra da mesma forma com que teve início, no escuro total. O reino vegetal necessita de dióxido de carbono para seu desenvolvimento. Com a incidência da luz, o gás carbônico é absorvido da atmosfera, a planta realiza a fotossíntese e espelho oxigênio, imprescindível para as vidas humana e animal, que por sua vez inspiram o oxigênio do ar e exalam o dióxido de carbono. Perfeito equilíbrio entre os mundos animal e vegetal. Dessa maneira, ocorre no tocante a esses mundos, as duas energias, claridade ou branca e escuridão ou preto, que são de vital importância. É o equilíbrio dessas duas forças que gera a condição adequada para a vida no planeta.
O preto é a não percepção, a vibração que está além da frequência dos olhos humanos. Essa energia não afeta nenhum dos cones ou bastonetes, que são responsáveis pela transmissão das ondas coloridas para o cérebro, justamente por não refletir a luz, mas sim absorvê-la, ao contrário do branco que reflete e estimula a todas. É uma energia silenciosa. Seu efeito é repulsivo, podendo causar medos. Representa uma imagem espiritual de vazio. O preto e o branco contra a barra 63. Opressão e morte. É lúcido, porém transparente. O uso do preto nos funerais e no luto representa um período de depressão ou introspecção causado pela perda de uma pessoa querida. Para os povos que aceitam a morte como o início de uma vida eterna, o branco é a cor escolhida para os funerais. Sabe-se que alguns matizes de carvão são cancerígenos. A cor preta simboliza o mal, o medo, a destruição, a superstição, a magia negra, o desespero e a depressão. Roupa preta. O uso de roupa preta demonstra o desejo de poder manter-se misterioso ou tentar, assim, encontrar sua individualidade e descobrir quem é realmente. Representa o desejo de esconder-se atrás. Por exemplo, um criado usa roupa preta. Para ser discreto, pessoas gordas podem ter preferências pelas roupas pretas pelo desejo, às vezes inconsciente, de esconder sua obesidade. Ao optarmos pelas roupas pretas, convém observar que o preto tende a esconder os traços mais atraentes do rosto, faz o sorriso parecer desanimado e os olhos sem brilho e vitalidade. Preferência pela cor. O preto parece indicar revolta do indivíduo contra o destino. Quando acordamos e sentimos-nos mal, temos preferência pelo uso de roupas escuras, que representam nosso estado momentâneo. O bom senso recomenda, nessas situações, usar roupas claras e vivas. Isso facilitará mudarmos o astral. Cinza. O cinza é a mistura do preto com o branco. Não é uma cor considerada confortável. É o resultado da destruição completa. Transformou-se tudo em cinzas. É a cor da autonegação. Talvez a mais negativa de todas as cores. Representa a timidez, a indecisão e a incerteza. O cinza é a cor que induz a fuga da responsabilidade e não permite o envolvimento com as outras pessoas. Associa-se a tédio, tristeza, desânimo, decadência, aborrecimento, velhice, carência vital, etc. Branco. O branco representa a luz, vibração que contém todas as cores. 64. Cromoterapia. A cor e você. O contato com o mundo físico se dá graças à presença desse raio, que retira o véu do isolamento e tudo é contido nele. Esta cor surge quando a distribuição cromática é tão vaga que quase não existe, ou seja, é a junção de todos os raios coloridos. Compreende? Desse então que o raio branco é a síntese de todas as cores. Perfeito amálgama do espectro produz a luz branca original. O branco é a pureza suprema da perfeição, a irradiação do cosmo que flui para o âmago da consciência, a inocência de todos os seres, o intocado. Costuma ser usado pelos sacerdotes de algumas ordens religiosas. É a cor que indica a purificação, o novo, o intacto, o agradável e fresco, a bondade, etc. Roupa branca. Estar vestindo branco nos deixa festivos, joviais e alegres.
Gera uma atmosfera que vai além do ambiente, podendo penetrar no reino da alma. Para os chineses é a cor do luto. O raio branco é a energia primária de saúde, que nos une com a fonte de vida. Dissolve todas as sombras e doenças, purificando cada célula com um deslumbrante poder de renovação. Augustus Barnes afirma poder remover tumores e câncer. Quando em fase inicial, marcas de nascença não importantes, quer sejam vermelhas, pretas, marrons ou de qualquer outra cor. Mesmo aquelas marcas que cobrem o lado todo do rosto ou que se apresentam em grandes protuberâncias. Com o uso de uma lente dos simples raios de sol, ele garante remover verrugas que desfiguram a pele de tantas pessoas, as quais podem desaparecer sem jamais reaparecerem. Este é um tratamento que não produz efeitos prejudiciais ao organismo, pois não há veneno químico nem mineral nos raios de sol. É um remédio que pode ser encontrado onde quer que ele brilhe. A lente usada pode ser de vidro ou de preferência de cristal, pois o cristal potencializa toda a propriedade curativa do sol. Este tratamento não causa mutilações nem sangramento. Os raios de sol cauterizam tão bem veias e artérias que o sangrame cessa quase instantaneamente. Num congresso internacional de medicina, realizado na Itália, no princípio deste século, declarou-se que a luz do sol é o mais prático de todos os antissépticos. Pasteur demonstrou que recintos onde o sol não penetra sobrecarregam-se de bactérias. Todos sabemos que em ambientes fechados há cheiro de mofo. O preto e o branco / 65. O Dr. Forbes Winslow, autor do livro A Luz e Sua Influência na Vida e na Saúde, afirma que a exclusão total de todos os raios solares reduz a clorose, moléstia verde, e as outras enfermidades causadas pela anemia, dependendo do estado carencial e desordem do sangue. Nessas circunstâncias, o rosto assume uma palidez cadavérica, as membranas dos olhos tornam-se brancas. A pele enrugada e cor de cera, além disso, ocorre debilidade muscular, degeneração, hidropsia, porosidade nos ossos, excitabilidade mórbida do coração, perda de apetite, tendência às síncopes e hemorragias, tísica, deformidades físicas, crescimento retardado, prejuízos mentais e velhice precoce. O Dr. Ellsworth declara que formam-se tubérculos nos pulmões de pessoas isoladas do sol. Uma respeitada observação feita por Florence Nightingale. Quem não observou o efeito purificador da luz e prossegue? Especialmente a luz solar direta, a utilidade da luz no tratamento todas as enfermidades, é da máxima importância. Diz o Dr. Forbes Winslow, isoladas do estímulo da luz, a fibrina, a albumina e as células vermelhas do sangue diminuem de quantidade o sérum, ou porção aquosa do fluido vital. Aumenta o volume, e assim induz a uma doença, a qual os patologistas e médicos em número excessivo dão o nome de leucemia, uma enfermidade na qual se desenvolvem as células brancas do sangue em número muito maior do que o normal. Considerações gerais. De modo geral, costuma-se usar em tratamentos 7 luzes nas cores do arco-íris. Estes 7 raios dão a mesma propriedade da luz branca. Com isso, absorve-se a vibração que estiver sendo necessária. Um bom cromoterapeuta, a partir de um diagnóstico, usa a cor específica que estiver carente no organismo e o raio complementar que neutraliza a disfunção existente.
pois a aplicação isolada de cada cor contém maior potência das características dela, tornando seu efeito mais rápido. Para se fazer uso eficaz das cores, temos de seguir as prioridades de cada uma delas.